né? Então, o que nós vamos ter de diferente aqui nas PPPs, né? Ele vai instituir 2 novos modelos de contrato de concessão, né? O que a gente chama de concessão administrativa e concessão patrocinada, né? Então, além da concessão que a lei, né, que foi aprovada no Fernando Henrique lá tinha, nós vamos ter mais 2 tipos, né? E ela foi amplamente aplicada, né, às entidades, tanto dos poderes executivo, legislativo, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, né, as sociedades de economia mista, como, por exemplo, Banco do Brasil, fundações especiais e outras entidades. Então, ela foi aplicada em tudo quanto é setor, as PPPs foram utilizadas. E qual que é a diferença entre as concessões comuns, né, que vigorava durante o primeiro, né, durante os governos do Fernando Henrique, e as PPPs já sob o governo Lula, né? A gente vai ver, então, no slide número 10 aqui, que a concessão comum, a concessão comum é isso, né? A gente já viu lá, ela o ente público, ele transfere a execução, né, do serviço para o ente privado, e o ente privado, né, que é o que a gente chama de concessionário, presta o serviço diretamente ao usuário e cobra diretamente do usuário, né? E, em contrapartida, o ente privado realiza melhorias, supostamente, né, melhorias em infraestrutura, etc., ou paga ao poder público. Então, né, ela tem o lucro dela, paga ali e tal, mas ela não cobra do ente público. Então, é como se eu transferisse mesmo o serviço para outra pessoa executar, ela mantém aquilo, né, em boa qualidade, né, em uma condição boa, adequada, e cobra do usuário, né? O que nós vamos ter de novidade com as parcerias público-privadas, né? É que agora nós vamos ter o pagamento de contraprestações pelo ente público. Pode ser parcial ou total, né? Então, nas PPPs patrocinadas, além da tarifa que é paga pelo usuário, né, que utilizar o serviço, né, há também uma contraprestação por parte do poder público. Então, o poder público transfere o serviço, o parceiro privado cobra do usuário e ainda cobra uma parte do poder público que passou o serviço, né? Então, como tem nas tarifas de ônibus, de metrô, etc., quando tem a concessão, né? Então, além do usuário pagar uma parte da tarifa, o ente público paga uma parte também, né? Então, essas são as PPPs pecuniárias. Agora, na PPP administrativa, a remuneração é feita exclusivamente pelo poder público, ou seja, não tem nem a parte do usuário. Aí é diretamente, né, que tem sido bastante usada também, que é diretamente. Então, é mais usada as PPPs as PPPs administrativas para realização de obras, né? Aí o pessoal fala assim, não, mas veja bem, a empresa privada, ela vai ter que arcar com os custos da obra. Mas vocês acham que a empresa privada, ela arca com o custo da obra? Não, ela empresta dinheiro dos bancos públicos, como o BNDES, por exemplo, né? Ou própria Caixa Econômica, ou o Banco do Brasil. Então, são os bancos públicos. Os bancos públicos podem financiar até 70% do valor da obra. E aí, a obra ainda é paga a prestações pelo ente público, né? Então, o Estado faz uma parceria público-privada com uma empresa para construir para fazer uma determinada obra. Vamos pegar lá os estádios da Copa, né, que ficaram muito famosos. Então, contrata a empresa pega dinheiro público emprestado, e aí faz a obra, e aí o poder público,
né? O Estado que contratou aquela empresa paga pelaquela obra em várias parcelas, né? Então, assim, a empresa não gasta nada, porque daí ela também pegou parcelado lá no banco, então, assim, ela não teve custo nenhum. No Nordeste, inclusive, as obras do Nordeste não são nem 70%, são 80% que as empresas podem pegar de recursos públicos, né? Então, veja que é um negócio da China, e algumas delas ainda constroem e depois ainda podem gerir aquele negócio, então elas pegam uma concessão de 30 anos, né? Então, constrói uma rodovia. Aí né, ela pega dinheiro do Estado, do banco público, o Estado paga para ela porque ela construiu aquela obra, ela põe uma tarifa de pedágio ali, ela cobra do usuário o pedágio, né? E ainda recebe uma parte do poder público, né? Então, veja que é um grande negócio da China, né? Então, sei que eu estou me estendendo um pouquinho aqui, mas eu acho que é importante a gente deixar isso bem, né, para a gente ver por que a gente diz que é um grande negócio. Então, a gente vai ver ali no slide, então, os slides seguintes, né, tanto o 10, o 11 e o 12 aqui, eles são só mais eu já expliquei aqui, né, quais são os tipos. Então, patrocinada, administrativa, etc. Aí a gente vê agora, nós vamos entrar, né? Antes de entrar aqui no slide 13, né, vou deixar ele aqui, mas eu queria só falar uma coisa, né? Que assim, inicialmente foi estabelecido que só poderiam ser realizados contratos com valor igual ou superior a 20 milhões, né? Então, assim, para fazer principalmente essas administrativas, essas PPPs administrativas. Só que, em 2017, o governo Temer reduziu esse limite, né, pela metade. Então, obras até menores, né, de 10 milhões podem ser feitas. Por isso que agora todo mundo quer fazer PPP, né? E o Temer também, ele alterou outros dispositivos, né, da lei original lá de 2004, né, como prazo de prestação que não pode ser, né, de concessão, que não pode ser inferior a 5 anos e não superior a 35 anos, né? E pode ter, inclusive, envolvendo uma prorrogação, etc., né? Mas, assim, a principal inovação que teve em 2004 com a lei das PPPs, que foi aprovado pelo governo Lula, foi a redução dos riscos, né, dos negócios para a iniciativa privada. Por quê? Porque assegura uma ampla gama de garantias públicas para os parceiros, né? Então, através do endividamento, tá, o Estado, o ente federativo, que a gente chama, né, que pode ser o Estado ou o município, pode se endividar para poder fazer PPP, vincular receitas para pagar a empresa privada, né? Pagamento de direitos, como título de contraprestação, né? Ainda pode contratar seguro, garantia de companhias privadas, para caso o ente depois lá na frente não puder, supostamente não puder pagar, mas ela contratou, mas ela tem que pagar, porque se ela não pagar, ela está endividada, né? Então ela fica com a dívida com o governo federal. Então, uma série de mecanismos que foi instituído aí. Então, foi a nova cara da privatização no Brasil, né? E foi muito, muito, muito utilizado durante os planos de aceleração de crescimento, os PACs, né? A maioria das obras foi implementadas via PPPs, né? Inclusive várias, Minha Casa Minha Vida, os estádios da Copa, Ponte Rio-Niterói, e também né, portos, o que a gente chama de privatização de portos, aeroportos, todas essas coisas que foram durante o governo Dilma aí foram tudo via, né, estrada de ferro, tudo via PPP, tudo. E o que é o pior de tudo, né? Que muitas delas não deram certo, né? Porque foi privatizada a rodo, assim, usando PPP. E aí muitas não deram o lucro esperado. E aí o que aconteceu foi que essas empresas, muitas delas depois devolveram com prejuízo e ainda para que o Estado pagasse o prejuízo que elas tiveram ainda. Então, risco zero e ainda tem acabaram ainda tendo indenização, né? Então, continuando aqui. Então, agora,
já sob o governo Lula, né, a gente está tendo um super plano, né, de privatização via PPP, né, de desestatização, vou chamar de desestatização para não confundir, mas então via PPP, né, então vocês veem aí que no gráfico aí, né, a gente tem aqui, né, hoje aqui, uma série de parcerias públicos, privados aí em diferentes estágios, né? O governo ele editou uma nova legislação esse ano aqui, né? Então, o que ele fez? Ele dá o aval do Tesouro Público para poder aplicar PPP, aumentou os recursos, né? Porque antes as prefeituras e estados não poderiam celebrar parceria público-privada, comprometer além de 5% da receita corrente líquida para celebrar contrato de parceria público-privada, e o governo mudou essas regras aí, permitindo que se considere como esse teto aí, né, se exclui desse teto. Então, as despesas que já são realizadas de maneira corrente, que já são objetos de PPP, aporte de recursos em favor do parceiro privado. Então, ele tira uma série de coisas do que é o teto ali, né, da receita corrente líquida. Então, isso, na prática, aumenta a margem de orçamento com PPPs aí. Isso faz com que as empresas, os entes federados, né, estado e município, possam se endividar mais para poder celebrar mais PPPs, né? Também o que eles fazem, né? A União passa a cobrir os eventuais calotes dos governos, né? E amplia os setores que podem ser financiados por PPPs. Tinha coisas que antigamente não poderia, né? Incorporando principalmente o setor de saúde, educação, segurança e sistema prisional. Quem está acompanhando, inclusive, a polêmica dos sistemas prisionais aí, né? E agora toda a questão do saneamento básico, né? Então, houve uma alteração na regulamentação do marco de saneamento básico no país que permite investimentos por parte das prefeituras, né? Para fazer PPPs, né? Então, o que nós vamos ter aí? Isso. Então, a gente vai ver aqui, ó, né, nesse slide que nós estamos aqui, né, que nós temos de contratos iniciados, né, 1.017 hoje, e o que nós vamos ver no slide seguinte ali, em relação a esses contratos iniciados, quais são as áreas, os segmentos, né? Então, principalmente água e esgoto, né, estacionamentos, unidade de administração de serviços públicos, então administração de escola, de serviços públicos dos mais variados possíveis, né, cultura, lazer. Então é por isso que está essa onda de privatização de parque público, né, iluminação pública, terminal rodoviário, rodovia. Gente, tudo que vocês imaginaram. Olha lá, sistema funerário aqui na época da Covid, né, foi muito questionada essa questão da privatização dos cemitérios públicos, né, meio ambiente, aeroportos, saúde, ferrovia, tudo, né? A maior parte dos contratos são municípios, né? Então, 70% são municípios e depois estados e a União, né? E a tendência com essa nova, com essa legislação do Lula, isso se ampliar. Né? Então, justamente porque o governo dá uma série, né, renova, né, edita uma portaria que permite com que mais PPPs possam ser realizadas, né? Ou parcerias públicas privadas possam ser realizadas. Mas seria isso, gente.